Fala pessoal, a partir desse vídeo a gente vai entrar em cada etapa aqui do nosso funil para ver um pouquinho mais na prática como que ela é feita, né? Como que isso se configura. Então a gente está aqui nesse vídeo no planejamento, tá bom? Que a gente chamou também de definir uma pergunta de pesquisa e a melhor forma de respondê-la, ou em outras palavras, essa fase é o que você vai fazer o seguinte: o que eu quero descobrir, você tem que saber isso, né? O que eu quero descobrir e como fazer para chegar a essa resposta. E aí a gente começa com a pergunta de pesquisa. Lembra que eu falei que tem boas perguntas de pesquisa e perguntas ruins quando a gente fala de ciência? Pois bem, então eu queria começar com esse slide aqui. Imagina essa pergunta: comer carne de frango faz bem? Você já deve ter entrado em alguma discussão como essas moças estão fazendo aqui sobre esse assunto. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? E uma certeza que a gente consegue ter logo de cara é que para o frango não é bom, né? Mas como é que isso seria? Isso não é uma boa pergunta de pesquisa, por quê? Isso levanta muitas outras perguntas. Então, por exemplo, para eu responder se o consumo de frango faz bem ou não, eu tenho que saber se é o consumo diário ou se é esporádico, em que quantidade, qual parte do frango, se é uma carne mais magra ou uma carne mais gordurosa, se está sendo consumido grelhado, frito ou cozido, se quem está comendo é atleta ou sedentário, é criança, é idoso, durante quanto tempo, né? Provavelmente você comer uma vez só não vai fazer mal, se você comer durante 30 anos, talvez faça mal, talvez faça bem. O que você quer saber, né? Se faz bem é muito amplo, né? Você quer saber o efeito sobre o colesterol, sobre o IMC, risco de câncer, e se faz bem comparado com o quê, né? Comparado com carne vermelha, com não comer carne nenhuma. Então você percebe que essa pergunta inicial muito ampla, ela é difícil de responder se você não detalhar várias informações. Então uma pergunta boa de pesquisa, ela é muito mais afunilada, digamos assim. Como seria essa pergunta se fosse uma pergunta de pesquisa aqui, como um exemplo, né? Isso aqui seria uma pergunta mais apropriada. Quais são os efeitos do consumo diário de 100 gramas de filé de peito de frango sobre o risco de desenvolver câncer gástrico em atletas infantis comparado com uma dieta vegana? Aí você pode falar: Léo, por que você está falando que essa pergunta é boa? De onde você tirou isso? E aí vocês lembram que a gente mencionou o PICO. Talvez seu professor falou: tem que fazer uma pergunta PICO lá para sua pesquisa. E aí o PICO, esse acrônimo, ele serve exatamente para isso, para formular uma boa pergunta. Às vezes o pessoal fala: o PICO é para fazer estratégia de busca na base de dados. É sim, também a gente vai usar isso aqui, isso que vai ajudar muito. Mas a ideia inicial é você tem que ter, né, de preferência, esses elementos na sua pergunta. Se você tem uma pergunta e não consegue achar esses elementos, existe a chance dela estar um pouco ampla, um pouco ruim, como eu mostrei a minha pergunta do frango, ou como a gente viu lá atrás na pergunta de quem é o melhor governante, né? Muito grande isso aí. Mas a ideia do PICO é assim, ó. P é a população ou o paciente que você vai estudar, então no caso da minha pergunta aqui, atletas infantis. O I é a intervenção, então aqui é comer 100 gramas, né, de filé de peito todo dia. C é o comparador, então comparado com o quê? Com a dieta vegana ou com a dieta de carne vermelha, por exemplo. E O é o desfecho, quer dizer, o que eu vou estudar? Quando eu falo se é melhor em que sentido? Né? A pessoa que consome isso aqui tem mais chance de ter câncer gástrico ou tem menos chance, ou não faz diferença? E esse é um tópico que talvez você precise se aprofundar mais, como a gente combinou lá no primeiro vídeo, né? A gente vai só mencionar, depois se aprofunde nisso, mas a ideia é essa. Para as perguntas de pesquisa bem feitas, geralmente existe a sugestão de algum acrônimo, e o PICO talvez seja um dos mais famosos. Já vou mostrar outros para vocês. O meu exemplo aqui não é um exemplo tão bom de intervenção, eu vou mostrar um exemplo bom. Então imagine esse outro artigo aqui, ó. Qual é a eficácia comparativa entre intervenções óticas, farmacológicas e ambientais para retardar a progressão da miopia em crianças? Vou abrir o artigo para vocês verem. Esse artigo é uma revisão da Cochrane, como vocês estão vendo aí. E aí a gente pode vir aqui embaixo, né, na Cochrane, aqui do lado inclusive, a gente tem as seções do artigo e tem aqui, ó, PICOs. Então se eu clico aqui, a gente vem nessa seção, e se eu ampliar, então aqui nesse artigo a gente vê a população que está sendo estudada, as intervenções, comparados com o que e os desfechos. Né? Em vez de uma pergunta ampla, tipo, usar óculos é bom para miopia, é uma pergunta mais focada, mais específica. Tá bom? E de onde a gente tirou esse negócio de PICO? Tem alguns lugares aqui, ó, ele já dá algum detalhe, né, do que é, e você vê mais sobre isso no manual da Cochrane. Ou seja, o manual do método que você vai usar vai te orientar nesse sentido. Quer ver outro exemplo? Vou trazer aqui para a tela o manual da JBI. Aqui a gente tem o capítulo 3.2.2, né? Pergunta de pesquisa, tá vendo? No capítulo 3 é revisões sistemáticas de efetividade, item 3.2.2 é pergunta de pesquisa, pergunta da revisão, né? E aí ele menciona de novo o mnemônico PICO, dá exemplos de perguntas de pesquisa, e se você vier aqui no 3.2.1, ele inclusive sugere um título que use mais ou menos esse formato, ó, efetividade de intervenção, comparada a comparador, sobre o desfecho, né, que você vai estudar.
E aqui um protocolo de revisão sistemática, porque esse é o subtópico aqui para desenvolvimento do protocolo, que é o que a gente está fazendo agora, né? Que a gente está olhando agora. Beleza? Então, assim, talvez você está lembrando que eu falei, tem vários tipos, né? Tem mais de um tipo de revisão sistemática. Quais são as outras? Então, eu queria abrir esse artigo para mostrar para vocês que é que tipo de revisão sistemática eu devo conduzir. É uma proposta de tipologia e guia para quem vai fazer revisões sistemáticas na saúde, nas áreas médicas, né? Então, ó, a gente vê aqui na tabela 1. Deixa eu abrir essa tabela em outro formato. Pronto, é o mesmo artigo, só que está aberto em outro formato. Inclusive, a gente vê aqui o autor, ó, Joanna Briggs. Então é da JBI, é o pessoal da JBI que escreveu. Mas deixa eu localizar aqui aquela tabela. Aqui embaixo a gente tem, ó, os tipos de revisão que eles estão propondo aqui. Deixa eu ver a tabela em tamanho grande aqui. Mesma tabela, tá? Para acessar isso aqui é só clicar aí no PDF em cima do nome do artigo que a gente vem parar nessa página aqui. Então olha só, os tipos de revisão. De efetividade, vou traduzir. Efetividade ou eficácia, né? Para que ele serve? A tradução está um pouco ruim, né? Mirar. A tradução ideal seria o objetivo, né? Avaliar a eficácia de um tratamento, uma prática em termos de seu impacto no resultado. Ou seja, um remédio funciona, aquela quiropraxia, alguma manipulação funciona para algum desfecho específico. Então essa é a ideia da revisão sistemática de eficácia. O formato da pergunta, o acrônimo que a gente viu, ó, PICO. E aqui eles trazem um exemplo de pergunta que também é legal. Outro tipo de revisão sistemática, revisão qualitativa, né, que avalia a experiência das pessoas. Então é para investigar a experiência e o significado de um fenômeno. Então se você quer saber, por exemplo, como que determinado grupo de pacientes percebe alguma coisa, o que às vezes é diferente de dizer se aquela coisa está fazendo efeito ou não, esse é o tipo de revisão que você deve conduzir. E aí ele traz também aqui o acrônimo para esse tipo de revisão. E descendo na tabela, vocês vão ver que tem outros tipos, e para cada tipo tem o seu acrônimo para te ajudar a fazer a pergunta, para elaborar a sua pergunta, uma pergunta bem feita de revisão, tá bom? Então a nossa sugestão, acesse esse artigo, tente encaixar o que você precisa pesquisar em um desses tipos de revisão, e aí você já está sabendo que todos esses tipos, no manual da JBI, a gente tem lá o passo a passo para como conduzir. E aí talvez agora você está pensando assim, beleza, Léo, entendi, tem vários tipos de revisão sistemática diferentes, mas você mencionou revisão de escopo, e eu ouvi falar também, minha professora falou que eu vou ter que fazer essa. E isso, qual que é a diferença da sistemática para de escopo? Então eu separei um outro artigo para vocês, que é esse aqui, inclusive o autor principal é o mesmo desse artigo anterior que a gente viu, e ele debate qual tipo de revisão o autor, você, tem que escolher, sistemática ou de escopo, né? Qual abordagem que é melhor. Eu vou abrir esse artigo aqui na internet, clicando também no link, você já abre, mas para mostrar para vocês só a conclusão, né? A proposta, na verdade. Então ele propõe que a consideração mais importante que você vai ter que fazer é se você deseja ou não os resultados, usar os resultados da sua revisão para responder uma pergunta clínica, ou para informar a prática. Se você tiver uma pergunta sobre viabilidade, adequação, significância, eficácia de um tratamento ou de uma prática, então é provável que a revisão sistemática é para você. Se você não tem uma pergunta tão focada, lembra que eu falei lá no pico, né? A pergunta tem que ser bem focadinha, mas se você tem uma pergunta um pouco mais ampla, então é possível que a revisão de escopo seja melhor para você. E aí aqui o próximo parágrafo dá o motivo. A revisão de escopo, o objetivo não é produzir uma resposta criticamente avaliada e sintetizada para uma questão tão específica. É fornecer uma visão geral. Ou seja, bem a grosso modo, né? Relembrando o nosso combinado, você vai ter que se aprofundar mais nisso aqui, mas bem a grosso modo, uma revisão sistemática vai te dizer se uma prática funciona, se é boa, se dá certo. E a revisão de escopo vai mapear, vai dizer o que existe, o que já foi pesquisado sobre esse tema, onde é que está faltando pesquisa, mas ele não vai te dar uma conclusão se aquilo funciona ou não. Então, só para continuar no nosso exemplo meio bobo aqui, a revisão sistemática te responderia se comer lá o frango aumenta o risco de câncer gástrico naquelas crianças. A revisão de escopo te responderia o que já foi estudado sobre comer frango em crianças, em idosos, cada parte ali do corte, né, da carne, do frango, o que existe já de pesquisa, o que não existe. E até por isso, às vezes, de uma revisão de escopo, você tira perguntas de pesquisa para fazer a revisão sistemática, tá bom? Então a pergunta de uma revisão sistemática é muito mais focada e a pergunta de uma revisão de escopo é um pouco mais ampla. A revisão sistemática conclui alguma coisa e a revisão de escopo mapeia o que existe, só conta o que foi achado, tá? De novo, se aprofunde um pouco mais no método se foi isso que você vai fazer, a gente está dando uma explicação aqui bem mais superficial. Bom, talvez sua próxima pergunta agora seja, Léo, beleza, entendi revisão sistemática, entendi revisão de escopo, mas eu também ouço muito falar de integrativa, principalmente na enfermagem, né? O que é uma revisão integrativa? Qual a diferença dela para esses outros dois tipos aí que você falou? Bom, a definição está aqui. A integrativa sintetiza pesquisa e gera conclusões de várias fontes em um tópico. Como assim várias fontes? Você pode usar literatura teórica, metodológica, você pode usar vários tipos de pesquisa diferentes para quê? Para definir conceitos, para revisar teorias, para analisar questões metodológicas. Entendi mais ou menos. Tá bom. Só para comparar, né, a revisão sistemática, você tem uma pergunta
normalmente uma pergunta clínica, uma pergunta só. Na revisão integrativa, você vai analisar um monte de estudos diferentes e você pode ter mais de uma pergunta. Geralmente você tem mais um tópico de estudo do que uma pergunta muito específica. Então você também vai chegar a uma conclusão, assim, diferente da de escopo que você vai descrever o que você achou. Na integrativa você também vai chegar a uma conclusão, só que é uma conclusão normalmente mais ampla, sobre um tema mais amplo, mais de uma pergunta às vezes, do que na revisão sistemática que você tem uma pergunta muito focada. E aí, de novo, se aprofunde no método, se é isso que você vai precisar fazer. E aí, só para fazer uma comparação um pouquinho mais prática aqui, eu trouxe essa tabela, o link está embaixo, só acessar se precisar traduzir. Mas a ideia da revisão sistemática, você vai coletar e sintetizar estudos homogêneos para responder uma pergunta bem focada. E de novo aqui, você vai usar tipos de estudos definidos, provavelmente, idealmente, homogêneos no desenho do estudo. Já a revisão de escopo, você vai fazer uma visão geral da literatura e sua pergunta de pesquisa geralmente é ampla, então você pode usar várias fontes, vários documentos como fonte para responder essa questão, né? Na verdade, mais descrever o que você achou. Já na integrativa, você vai coletar vários tipos de estudos diferentes, não necessariamente homogêneos como na sistemática. A sua pergunta, a sugestão que o pessoal faz aqui é mais importante ter um problema, não é sempre uma pergunta exatamente, como é na sistemática. E você vai usar tudo que é tipo de literatura, né? Empírica, teórica, metodológica, para fazer a sua conclusão. O que é importante lembrar das três? Como a gente combinou no começo, a gente só ia falar de revisões que tivessem método. Então, normalmente a gente ouve falar revisão sistemática, se encaixa nesse ponto aqui. As revisões de escopo integrativas, elas também têm um método, apesar da gente ouvir falar com esse nome, né? Escopo integrativa, não necessariamente sistemática. E a sistemática, a gente tem aquele monte de tipos diferentes lá que a gente já viu em outra parte do vídeo. Pode ser que mesmo vendo essa tabela e com toda essa conversa que a gente teve até aqui, não esteja 100% claro para você a diferença entre os três tipos de revisão. E isso é normal que aconteça, tá bom? Então vamos tentar ver alguns exemplos práticos aqui e já conversar sobre um outro assunto. Lá em vídeos anteriores eu falei que cada pergunta de pesquisa tem um tipo de revisão para responder. Mas também é possível que um mesmo tema gere perguntas diferentes, e aí cada pergunta tem um tipo de revisão para responder. Como assim? Olha esse slide aqui. Eu estou considerando o tema câncer de mama. E aí, a partir desse mesmo tema, eu posso fazer uma pergunta que é respondida com uma revisão sistemática de efetividade, ou com uma revisão sistemática qualitativa, ou com uma revisão de escopo, ou com uma revisão integrativa. Como assim, Léo? Deixa eu abrir aqui os artigos para mostrar para vocês. Está aqui o primeiro artigo, é uma revisão sistemática, e ele trata de efetividade, tá vendo? Efetividade de um tratamento lá. Se você descer aqui até tipos de estudos, ele vai descrever tudo que foi feito, né? Como a gente viu, a revisão sistemática é um método que você tem que descrever tudo que você fez, como você considerou cada ponto lá, aquele funil que a gente viu. Então aqui em tipos de estudos ele vai falar, ó, nessa revisão eu achei e incluí os artigos experimentais com design de estudo experimental, ensaios controlados randomizados e por aí vai. Então ele fala o que ele considerou, que tipo de estudo, para responder a pergunta dele. Esse outro artigo, fatores percebidos. Então, quando você vê percepção, experiência, provavelmente é qualitativo, né? Vamos confirmar isso. É uma revisão sistemática, que é um protocolo, né? Eu já vou falar sobre o protocolo de uma revisão sistemática. E aí, se você vier aqui nos tipos de participantes, tipo de estudos, essa revisão vai considerar estudos que focam em dados qualitativos. Ou seja, voltando à nossa tabela, estudos homogêneos, né? Estudos similares quando você está fazendo a revisão sistemática. O outro tipo de revisão, e aí só voltando aqui, né, a gente está falando de câncer de mama, então isso aqui é uma revisão de efetividade, está avaliando o tratamento. Isso aqui é uma revisão qualitativa, então está avaliando a percepção, também sobre câncer de mama ali. Essa aqui agora é uma revisão de escopo, Scoping Review. E aí ele está avaliando câncer de mama em mulheres indígenas vivendo no Canadá. Se eu descer lá naquela seção, que nos outros artigos se chamava tipos de estudos, aqui ele está chamando tipos de fontes. É a mesma coisa nesse sentido, tá? Então, essa revisão de escopo vai considerar revisões sistemáticas. Então, essa pessoa que escreveu, ela leu esse tipo de documento. Revisões sistemáticas e meta-análises, ensaios controlados randomizados, estudos observacionais. Ou seja, uma revisão de escopo, a gente não necessariamente lê artigos homogêneos, pode ser um pouco mais amplo. E aqui a gente tem, só para mostrar, né, uma revisão integrativa. Todos eles tratam do mesmo tema, mas a pergunta é elaborada de forma diferente, e quando a pergunta é diferente, a forma de responder também é diferente, ou seja, o método para responder, o tipo de revisão também é diferente. Beleza? E aí nossa sugestão, como eu falei aqui um pouquinho antes, comece a ler esses documentos. E aí a minha sugestão agora é comece a ler parte desses documentos, para você entender a diferença de cada tipo de revisão.
Né? Igual eu fiz aqui, eu olhei o título, olhei lá o tipo de estudo que foi incluído. Você pode ver o objetivo também, né? Identificar o efeito. Nesse aqui, o objetivo, identificar, avaliar e sintetizar a evidência e fatores percebidos que afetam a experiência dessas mulheres. Na revisão de escopo, é descrever e sintetizar o estado atual do conhecimento. Lembra? Descrever e sintetizar. Mostrar o que existe, né, sobre esse tema. Provavelmente é um tema novo ou um tema pouco pesquisado. Então, vale a pena dar uma olhada em várias revisões similares, né, e tentar começar a se familiarizar com isso, tentar identificar isso olhando aqui nos trabalhos. E aí, como é que você acha outros? Né? Eu selecionei esses 4 para mostrar para vocês, mas uma busca rápida aqui, só para fazer uma espécie de brainstorm. Você pode entrar no Google Acadêmico, digitar o seu tema. Então, vou colocar aqui, por exemplo, úlceras de pressão. Então ele vai achar um monte de documentos, mas eu quero só revisões sistemáticas. Systematic Review. E aí a gente achou várias revisões sistemáticas sobre úlceras de pressão. Né? Se você quiser melhorar ainda, né, porque dos 32 mil resultados, pode ser que alguns contenham essa expressão lá no meio, não no título. Você pode colocar aqui o entitle. Entitle, 2 pontos, úlceras de pressão. E aqui também, entitle, 2 pontos, Systematic Review. Tá bom? E aí você vai achar só documentos que tenham esse tema e essa expressão revisão sistemática direto no título. Se eu buscar aqui, ó, baixou para 132 respostas, né, do Google. Então eu posso ver aqui revisões sistemáticas, eu posso ver revisões integrativas, integrative. Estou procurando em inglês que costuma dar muito mais resultado, né? Então, revisão integrativa, revisão integrativa, revisão integrativa e começar a olhar com esses olhos, né? O que essa pessoa pesquisou exatamente? Então, o objetivo da revisão integrativa foi qual? É qual nesse caso, né? É a mesma coisa para a revisão de escopo. Scope in Review. Se você achar pouco resultado, pode tirar aqui do título o seu tema. Então, agora a gente achou 348 revisões de escopo que contenham em algum lugar úlcera de pressão. Não necessariamente falam sobre esse assunto, mas o importante é mais o método do que o assunto em si, tá bom? Então, fica aí uma sugestão de como achar outras revisões para você se basear na hora que você for pensar a sua, planejar a sua. Bom, aproveitando que a gente está falando de método e de alguns exemplos, né, de onde você pode tirar ideias para o seu próprio trabalho, vamos falar de protocolo, a gente não falou ainda, né? Só para recapitular, a gente está na parte de planejamento da revisão. A primeira coisa é a pergunta de pesquisa, a segunda coisa é como eu vou fazer para responder, né? Qual tipo de revisão, e aí tudo isso está dentro de um planejamento. Aí, o protocolo é a formalização desse planejamento. Como assim? Essa aqui é a página do manual da Cochrane. E aí ele está dizendo o seguinte, que se você registrar o protocolo da sua revisão na Prospero, por exemplo, que é um registro de revisões sistemáticas, você vai reduzir o esforço duplicado, vai reduzir o desperdício na pesquisa, vai promover responsabilidade. No manual da JBI tem a mesma coisa, falando do Prospero, mas aqui nesse caso, por exemplo, para a revisão de escopo, ele diz que atualmente o Prospero não aceita protocolo de revisão de escopo. Se você for registrar, você tem que usar outra ferramenta, tipo o OSF, ou Figshare. Aí você deve estar pensando, ok, entendi, tem que fazer um protocolo e tem que talvez registrar em algum lugar, talvez não, né? Mas o ideal é registrar porque isso ajuda. Mas o que é o protocolo? O protocolo é o planejamento da sua pesquisa completo, onde você vai deixar explícito tudo o que você vai fazer. E aí ele serve para algumas coisas, né? Uma para você não se desviar do seu planejamento inicial durante a pesquisa. Outro, para as pessoas saberem que você está desenvolvendo já uma revisão sistemática e não fazer a mesma revisão do mesmo assunto, ou o contrário, né? Você vai começar uma revisão, você pode entrar num site que tem esses protocolos para ver se alguém já não fez ou já não está fazendo esse mesmo tema, para não perder tempo, né? Não gastar recursos. Mas aonde que tem isso, né? Onde é que você acha isso? Primeira coisa, os dois mencionaram aqui o Prospero. O Prospero é esse site aqui, que é o registro, né, de revisões sistemáticas. Então eu vou vir aqui embaixo só para seguir o nosso exemplo. Buscar aqui dentro do site Breast Cancer, que a gente estava usando, né, como modelo, como exemplo, como ideia de tema. E aqui ele achou 3.652 registros de protocolos de revisões sobre câncer de mama. Então esse primeiro aqui, se você clicar no protocolo, ele vai dar o quê? Tudo que vai ser feito ou que foi feito às vezes, né, depois desse protocolo, quando a pessoa termina a revisão, ela publica o artigo. E aí pode existir um link entre o protocolo e o artigo final, mas a ideia do planejamento. Então, ó, qual que é a pergunta de pesquisa, que buscas, tipos de estudos vão ser incluídos, condição ou domínio que está sendo estudado. E aí, uma das coisas que você deve ter ouvido falar são os critérios de inclusão e exclusão. Então, aqui você consegue ver o que outras pessoas usaram como critérios de inclusão e exclusão, como que eles vão extrair os dados e codificar, como vai avaliar o risco de viés.
estratégia para sintetizar os dados. Lembra, todos os passos do nosso funil de alguma forma estão representados aqui, tá bom? Então, esse aqui é o GPS, né, das revisões. A gente não vai entrar e mostrar como que registra um protocolo, mas você fica sabendo que existe esse site aqui, por exemplo, entre outros. E aí no seu livro, lá no seu manual do método, vai te dizer onde e se você precisa registrar o protocolo da sua revisão, mas você tem sempre que fazer, né? Você tem sempre que se planejar. Então, só para dar um exemplo da JBI que a gente está usando muito, eu vou abrir aqui, ó, esse aqui é a revista, né, que a JBI publica. Se a gente vier aqui em cima, artigos, vou fazer aqui uma busca avançada. E aí no campo título, quero procurar protocolo. E vou dar Enter. E aí você vai ver vários modelos de protocolos de vários tipos de revisão. A gente até viu um aqui no vídeo mais para trás. Então, ó, Scope Review Protocolo, protocolo de uma revisão de escopo, outro de uma revisão umbrella, revisão de escopo, revisão sistemática, revisão de escopo. Então eu vou abrir qualquer um aqui para vocês verem o que esse protocolo contém. Então isso aqui não é o artigo final publicado, tá? Isso aqui é o protocolo, é o compromisso que esses pesquisadores estão assumindo publicamente de que eles vão fazer a revisão nesses termos que eles definem aqui embaixo. E aí tem o objetivo, introdução, critérios de inclusão, os métodos. Aqui os detalhes da revisão do projeto estão disponíveis no OSF, que é uma daquelas ferramentas que a gente viu ali que existem, né? Que para revisão de escopo que você pode registrar lá. O Prospero não está aceitando revisão de escopo no momento. Perguntas de pesquisa, critérios de inclusão, quem é participante, qual que é o conceito. Então assim, eu não vou ler tudo, é legal que vocês abram, leiam, para depois ficar mais simples de construir o de vocês, mas essa é a ideia, tá? A mesma coisa a gente tem em outras ferramentas, na Campbell a gente tem também publicações de protocolos, no site de educação aqui a gente tem alguns, então sempre que você vai fazer uma revisão sistemática, ou outros tipos de revisão com método às vezes, você tem que pensar tudo isso antes. E depois você vai ter que seguir o método à risca, né? Bem passo a passo, exatamente como você descreveu aqui. Na JBI, a gente tem inclusive um template na página deles aqui, ó, JBI Scoping Review, procurei no Google, Scoping Review Resource, na página deles sobre revisão de escopo, a gente tem aqui um template para revisão de escopo, modelo, né? Se eu baixar, vou dar uma pausa no vídeo para vocês não ficarem esperando, e tá aqui, ó, já é um documento de Word, o título, autores, o abstract, né, seu resumo, e ali as seções, tá vendo? Aqui do lado a gente tem a estrutura inteira do documento, se você quiser baixa, dá uma olhadinha, e você já pode usar isso aqui como modelo. Falando em modelo, a gente vai adiantar uma informação que a princípio caberia lá no último passo, que é no passo da escrita. Existem modelos, né? Na verdade não modelos, existem checklists, existem ferramentas para você ter certeza de que tudo o que precisa ser incluído em partes do seu trabalho, como por exemplo no protocolo, ou no resumo, ou na estratégia de busca, existem essas ferramentas que te ajudam a não esquecer de mencionar nada, porque numa pesquisa você tem que mencionar tudo que foi feito, né? Então, eu vou abrir aqui, a gente tem o site do Prisma, prismastatement.org, e aqui dentro do site do Prisma a gente tem algumas informações, uma delas são as extensões, e aqui em extensões a gente tem protocolos. E ele é um checklist, se eu clicar aqui, ó, checklist PDF, ele vai te mostrar o que não pode faltar no seu protocolo para uma revisão sistemática. Revisão sistemática e meta-análise, tá vendo? No título, o que você precisa fazer? Identificar o título do relatório como um protocolo ou como uma revisão sistemática. Ou seja, menciona logo no título que aquilo é um protocolo, como a gente viu aqui no site da JBI, né? Agora eu fechei já, mas aquela página onde apareciam vários aqui, ó. Protocolo. Já use essa palavra no título porque fica fácil de buscar depois. Vocês viram como foi fácil buscar na hora que eu fiz a busca por título, né? Se você está atualizando uma revisão, diga que é uma atualização. E aqui tem várias instruções, ó. Por que você vai fazer, né? Por que é importante fazer esse trabalho, os métodos todos. Então, olhando aqui, item a item, você não esquece de colocar nada. Existem outros instrumentos desse tipo para outras partes do seu trabalho, da sua revisão. A gente vai falar deles em outros pontos e a gente vai falar mais disso no vídeo final ali da parte de escrita. Tá bom? Mas já é bom saber que existem esses checklists para facilitar muito o seu trabalho. E aí a sugestão agora é o quê? Dê uma olhada em revisões prontas, dê uma olhada em protocolos e começa a tentar encaixar o que você tem em mente de que você quer pesquisar, pensar na pergunta de pesquisa, qual tipo de revisão vai te atender, pensar todos os itens do protocolo, use alguns como exemplo e tente encaixar o seu assunto. Eu vou deixar também no PDF aí esse slide, e aqui tem os links para tudo que a gente acessou, tá? Do Prospero tá aqui,
do manual da JBI, perdão, da revista da JBI, direto para os protocolos. Tudo isso que a gente conversou está aqui nesse slide, é só clicar. E aí, depois que você entender isso bem, agora a gente vai sugerir algumas ferramentas aqui para ajudar um pouquinho nessa fase de brainstorming, né, das perguntas de pesquisa principalmente, e depois do tipo de revisão que você vai conduzir. Então, talvez você já conheça alguma dessas ferramentas, ou ambas, o ChatGPT e o Elist. A inteligência artificial está vindo com força em todas as áreas e na pesquisa não é diferente. Mas o pessoal tem usado o ChatGPT para muitas coisas. O que a gente vai experimentar aqui é para gerar um brainstorm de perguntas de pesquisa. E aí é importante frisar, são ferramentas automáticas, né, de inteligência artificial, e não dá para confiar 100% nos resultados dessas ferramentas em todos os casos, tá? Por isso que é importante você conhecer, você ler um pouco antes de usá-las, assim, para identificar se eles estão dando algum erro, te falando alguma coisa não confiável. Por exemplo, o ChatGPT consegue gerar uma lista de referências que não existem. Então, muito cuidado para usar isso aqui, mas para gerar sugestões de pergunta de pesquisa e depois você avaliar o que foi gerado, são ferramentas bacanas. Então, vamos fazer um teste juntos aqui, primeiro no ChatGPT, depois o Elist. Eu vou abrir a janela aqui, talvez se você nunca usou precisa fazer um cadastro, né? Mas muita gente está usando, provável que você já conheça, inclusive, e no máximo não pensou nessa possibilidade. Para quem nunca ouviu falar, isso aqui é um bate-papo. Por trás desse bate-papo tem um robô, né? Uma inteligência artificial que foi treinada com documentos, muitos documentos, não só documentos científicos, de qualquer tipo, e você consegue conversar e ter respostas muito legais, diferente de um mecanismo de busca que você digita as palavras e ele te traz resultados a partir das palavras que você digitou. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, eu sou um pesquisador, digitei essa pergunta. Eu sou um pesquisador novo, estou começando na área de câncer de mama, desejo realizar uma revisão de escopo, sugira perguntas de pesquisa nessa área que seriam adequadas para esse tipo de revisão. Vamos ver o que ele responde para a gente. Então as respostas estão aí. Todas essas perguntas são de fato apropriadas para revisão de escopo? Não sei, não vou olhar uma por uma, mas a gente olha rápido aqui e aí fica de exercício para vocês, né? Desafios e lacunas na pesquisa de câncer de mama. Isso aqui parece com o que a gente conversou, né? A revisão de escopo faz isso mesmo. Quais tratamentos mais comuns? Avanços mais recentes? Então, você precisa avaliar todas essas perguntas, né? Mas você vê que é um bom começo. Vou pedir para ele fazer perguntas de revisão de efetividade agora. Vamos ver o que ele fala para a gente. Então, pausei o vídeo aí para vocês não ficarem esperando. E nesse mesmo assunto, agora eu preciso de sugestões de perguntas de pesquisa que podem ser respondidas com uma revisão de efetividade. Vamos ver se ele vai bem de novo. E aí, de novo, eu não vou analisar pergunta por pergunta. A gente lembra que é legal se tiver os elementos de pico na pergunta, né? Então, dando uma olhada aqui. Olha essa, por exemplo. Qual a efetividade dos diferentes tratamentos cirúrgicos, por exemplo, mastectomia, lumpectomia para o câncer de mama, em termos de taxa de sobrevida? Então, a gente tem aqui um desfecho, né? A gente tem aqui a intervenção, a população são as mulheres, né, com câncer de mama. E por aí vai tudo aquilo que a gente vinha conversando. E, de novo, não confiem nisso aqui 100%, né? Isso aqui é usado para gerar ideias, mas não são todas as ideias que são corretas e perfeitas, tá bom? Mas é legal. Quanto mais contexto você der, e às vezes se fizer em inglês, ele tende a dar respostas melhores. Uma outra ferramenta legal que eu mencionei ali é o Elicit. Esse aqui, a ideia dele é muito similar ao ChatGPT, só que ele foi treinado com documentos de pesquisa, de fato, com trabalhos de pesquisa. Então a gente espera que ele funcione melhor, tá bom? Como é que a gente faz brainstorming de perguntas aqui? Você vem aqui em cima em Tasks, tarefas. E aí ele tem algumas tarefas, é uma ferramenta muito legal. Uma das tarefas é isso aqui, ó, fazer o brainstorming de perguntas de pesquisa. E aqui ele pede para você digitar um tópico, uma questão ou uma direção, né, de pesquisa. Vou fazer o mesmo teste, câncer de mama, mas vou fazer em inglês agora. E aqui vocês veem que tem várias perguntas bacanas, tá vendo? Deixa eu ver se dá para traduzir. Então aqui ele gerou uma lista de perguntas de pesquisa interessantes, é uma ferramenta bem bacana. Eu não pedi, né, ele não tem essa opção aqui de dizer perguntas específicas para um tipo de revisão, inclusive eles avisam aqui que ele funciona melhor para algumas questões e alguns domínios do que outros. Então eles estão focados principalmente em ensaios controlados, nas ciências sociais e na biomedicina. Então tende a funcionar melhor nesse rumo aí, tá bom? Mas, de novo, brainstorming de perguntas de pesquisa, talvez tenha uma pergunta que você gostaria de conduzir, ou pudesse conduzir uma revisão nesse sentido, e nem tinha pensado nela. Para isso que essas ferramentas servem nesse momento aqui desse vídeo. E para terminar, uma ferramenta muito legal que é para escolher o tipo de revisão. Esse aqui é o nome dela, Write Review. Qual que é o objetivo dela? Você vai responder algumas perguntas e ele vai te ajudar a escolher o tipo de revisão que é melhor para você. Como é que ela funciona? Deixa eu abrir aqui para vocês. E essa aqui é a ferramenta, tá bom? É a mesma tela que está ali, tá vendo? Então quem que deve usar, né? Qual que é o objetivo dela? Qualquer pessoa que quer fazer uma síntese de conhecimento, principalmente quem está começando, né? Essa é a nossa conversa aqui, inclusive. Aqui embaixo tem um artigo.
que eles detalharam como que essa ferramenta funciona, o pessoal que criou. E aí a ideia é a seguinte, você entra nesse site e você vai escolher o tipo de revisão que você vai fazer, respondendo algumas perguntas. Então eu vou dizer que a minha revisão vai ser quantitativa. Vou clicar aqui em quantitativo e ele vai começar a fazer várias perguntas. Qual o objetivo, né? Qual que é o seu objetivo? Se você tiver uma dúvida de como responder, só clicar na interrogação que eles dão um detalhamento, ou pode ler o artigo completo lá para ver o que significa cada coisa dessa. Mas aqui no nosso teste, meu objetivo vai ser identificar ou clarificar conceitos, definições, pesquisa disponível e lacunas em pesquisa. Se a sua revisão for sobre intervenção ou diagnóstico, teste diagnóstico, quantos? Não sei responder, clico aqui. E ele está falando, isso aqui só é relevante se você escolheu a letra A ou a letra E na pergunta anterior. Eu escolhi F, então vou colocar que não é aplicável. Que tipo de evidência eu vou usar? Vou usar tudo que eu achar. Eu quero usar como evidência para responder ali a minha pergunta. Que tipo de análise você vai conduzir? Eu quero fazer uma análise só descritiva. E você tem tempo e custo, né? Restrições de tempo e custo para completar essa revisão? Vou falar aqui não, vamos ver o que ele dá. Clico aqui em submeter. E aí olha que legal, método sugerido, revisão de escopo. A gente imaginava isso, né, a partir das respostas que eu fui colocando lá. Então aqui embaixo eu vejo as respostas que eu dei, né, para confirmar se de repente eu não respondi alguma coisa errada sem querer, e aí ele está me sugerindo um método diferente do que eu preciso. Então aqui embaixo também, que é a revisão de escopo, a definição, se você clicar no mais ele te dá uma definição. E aqui tem método de condução e o método de reporte. Qual a diferença? O método de condução é o que a gente tem visto naqueles manuais. Então deixa eu só voltar aqui para o nosso funil. Tudo isso que a gente está vendo até agora está aqui na fase de planejamento. Então eu tenho um manual que vai me dizer, na hora que eu planejar, eu vou escolher um manual, um método para seguir, para que vai me dizer todo o resto aqui. E o report é a fase final, é a fase de escrita. Lembra que eu falei que tem alguns checklists que vão falar o que eu não posso deixar de escrever no meu relatório final, né? A gente chama de artigo às vezes, mas o termo mais geral é relatório, porque pode não ser um artigo. Então eu tenho lá as diretrizes, né, os roteiros para condução, ou seja, para esse processo, e eu tenho algumas ferramentas para escrita. Tá bom? Voltando lá, a gente vê que para condução ele sugeriu o capítulo 11 do manual da GBI, para condução de revisão de escopo. Também deu uma outra ferramenta aqui, que é o da Campbell, né? Campbell Evidence Gap Map. Ele não fala só de saúde, então ele sugeriu aqui duas formas de conduzir uma revisão de escopo. E para relatório, na hora de escrever, ele sugeriu também da Campbell, vai ter orientação sobre isso lá, e sugeriu o Prisma-SCR. A gente ainda não falou do Prisma. A gente falou um pouquinho, né? Prisma para protocolo, mas tem o Prisma é um roteiro para você escrever revisões sistemáticas e meta-análises, e aí eles criaram extensões, né? Então tem um roteiro para revisão sistemática e meta-análise como um todo, tem um roteiro lá para o protocolo, esse aqui é um roteiro para revisões de escopo. Então você tem lá o checklist, igual eu mostrei no de protocolo. Então esse site já te dá isso. Fora isso, ele te dá aqui exemplos de métodos, né? Ou seja, exemplos de artigos que foram escritos usando o método para você se orientar também. Aqui as referências de tudo que ele mencionou para cima, e aqui embaixo se você quiser citar essa ferramenta no seu trabalho, né? Tem um link, aquele link que eu já coloquei no slide lá, descrevendo como que ela foi feita, como que ela funciona. Tá bom? Então algumas ferramentas legais para explorar, para te ajudar a tentar gerar ideias de pergunta, para tentar te ajudar a direcionar para o método específico que você vai usar para responder. E sempre lembrando de que nada disso é perfeito, você precisa conhecer as coisas por você mesmo também, não só usar essas ferramentas que automatizam o seu trabalho. Então, para resumir, esse vídeo ficou bem grande, mas essa é uma das fases mais críticas, né? Porque se você não fizer bem feito aqui, tudo vai piorando ao longo do processo, né? Próxima etapa, que é a busca dos artigos, por exemplo. Mas resumindo, você precisa de uma boa pergunta, depois você vai identificar o tipo de revisão que responde a sua pergunta, achar o método, né, o manual para se orientar, para fazer essa revisão. E existem protocolos que podem te ajudar. Você pode olhar o protocolo nas revistas, nas plataformas como Prospero, OSF, e se orientar ali na hora de construir o seu. Para esse vídeo a gente separou algumas tarefas. Primeiro, gastar um tempo pensando no seu tema de pesquisa e como você pode tirar uma pergunta dele. Lembra que a gente tem um tema como câncer de mama, mas ele pode gerar várias perguntas. E essas perguntas geram diferentes revisões. Então gasta um tempo com isso, se precisar entra no eList, entra no ChatGPT, bate um papo ali, entra no próprio Google, conversa com um monte de gente e tenta tirar a sua pergunta de pesquisa. Quando você conseguir, tenta identificar o tipo de revisão, né? A gente tem aquela ferramenta Write Review que pode te ajudar, a gente tem os manuais. E aí quando você souber o tipo de revisão, dá uma leitura, mesmo que nesse momento seja inicial, seja mais superficial, no guia, porque aí você vai ter uma visão geral, né? Tudo que você vai precisar fazer naquele tipo de revisão que você vai conduzir. E para começar a aplicar isso aqui na prática, abre alguns protocolos, dá uma olhada,
Tenta pegar o tema que está na sua cabeça, a pergunta, né? E ver cada tópico que o protocolo te pede, como critérios de inclusão, critérios de exclusão, a justificativa para você fazer a revisão, e já tenta começar a escrever, ainda que superficialmente, porque você depois vai ter que olhar os artigos nas bases de dados, isso vai ficar muito mais formal, mas já tenta começar a pensar no que você vai fazer daí para frente, tá bom? Spoiler do próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai ver como que elabora uma estratégia de busca para ir nas bases de dados e algumas ferramentas para gerenciar, porque a gente costuma achar muitos resultados, tem que guardar isso em algum lugar, tem que administrar isso de alguma forma mais eficiente. Então eu te espero lá.